A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que Deus vai trazer as pessoas certas aqui para ouvir as mensagens que Ele tem para ti. Eu tenho certeza disso. Eu sou a Tamara e hoje eu gostaria de conversar contigo algo que o Senhor me trouxe na minha lembrança. E o quanto a minha vida mudou, digamos que uns 4 anos para cá. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2025 e eu quero falar contigo sobre marketing digital. Isso mesmo. Há uns 4 anos atrás foi o meu primeiro contato com o marketing digital, tá? O que eu entendia por marketing digital lá no início? Que isso era um meio da gente fazer dinheiro em casa. Eram as promessas dos vídeos que a gente via. Agora, o que tinha que fazer, né, para conseguir isso? Criar um produto sobre algo que você domina, um produto digital, e vender. Quando foi o início, uns 10 anos, 14 anos atrás, do início do marketing digital no Brasil, as coisas eram diferentes dos dias de hoje. Cada vez é aquela coisa, né? Vem a onda, os primeiros a surfar são os que, né, estão na frente, e depois aquela onda vai baixando, vai baixando, vai baixando. E eu sempre tinha que fazer paralelo ao meu trabalho, né? Eu fazia adesivos de unha, e que são decorações para colar nas unhas, e eu ia fazendo isso estudando marketing digital. Né? Criei perfis, fui, voltei, ajudei muita gente nesse meio, pessoas a iniciar, a começar no marketing digital, fiz tráfego direto, já vendi como afiliada, né, de produtos validados, mas sempre tinha algo que não fechava no meu interior. Eu ia quando as coisas estavam indo bem, eu me bloqueava, não conseguia seguir adiante. Se eu ajudasse uma pessoa, a pessoa deslanchava, mas para mim aquilo ali travava. Foi aí que eu comecei a pesquisar a respeito de propósito de vida, para que Deus tinha me chamado. Comecei, né, minhas campanhas de oração, jejum, pedi intercessão para a igreja. Queria que Deus falasse comigo o que era para mim fazer. Até que então um dia eu comecei a, sabe, quando você já domina o assunto e você começa a fazer uma análise das coisas, a ver que tudo se repetia, sabe? Que os scripts, as palavras, o linguajar das pessoas eram muito parecidos. Não importa se você vendia um encapsulado ou se você vendia um e-book, um produto digital, era muito parecido. E foi por muito tempo que eu vou te dizer, a minha mente ela foi adoecendo por excesso de informação. Excesso de informação. E por um tempo, sim, orando, lendo a Bíblia, mas o meu coração, ele foi se esfriando, sabe? Mais as coisas que acontecem na vida da gente, no dia a dia, meu coração foi se esfriando. Porque eu pensava, por que pra mim não dá certo? Né? Se tu for ver ali, fulano, ele mal começou, meu Deus do céu, né? Tá prosperando na cabeça minha. E eu sei que de muita gente é assim também. E então eu comecei a entender que existia algo chamado como, né? E a gente sabe, mas eu digo, quando é na prática, é diferente. Eu comecei a entender que o que Deus tinha para mim não era isso. E por mais que ele me permitisse experimentar um pouco, não seria dessa forma que Deus queria que eu trabalhasse, que eu dedicasse o meu tempo. Porque uma coisa que as pessoas não pararam ainda para pensar, muitas, né, gente? Eu sei que várias já sabem, né? Já tem esse entendimento. É que o teu tempo, nosso tempo, o meu tempo, ele é valioso, ele é precioso. O dia de hoje nunca mais vai voltar, eu nunca mais vou poder viver esse dia. Nunca mais.
Tinha dias que eu ficava na frente do Note, assim, ó, eu só saía mal para comer ou para levar minha filha na escola, ou, sabe? Tinha dias assim, ó, que eram 10, 12 horas, eu estudava, às vezes até tarde, e eu tentava, e, gente, não é falta de capacidade. Eu comprei vários treinamentos, eu estudei, eu apliquei, não é falta de capacidade. Então, se hoje você está desanimado com isso, eu venho te dizer, não é falta de capacidade, muitas vezes é falta sim de conhecimento, mas não de capacidade. Porque a Bíblia diz que Deus nos capacita. Se fosse algo para eu viver, que Deus quisesse que eu vivesse, Deus me capacitaria, com certeza. Deveria não ter experimentado isso, porque não era algo de Deus para mim? Não. Eu aprendi muita coisa, Ajudei muita gente, inclusive ajudei pessoas que já estavam na área e que hoje ainda vivem disso. Então, na verdade, o que eu passei foi por uma escola, uma lapidação, né? Até que um dia, Deus começou a falar comigo que o que ele tinha para mim era diferente e tá tudo bem. Deus trata cada um de nós de maneira única e especial, porque ele é um pai amoroso e ele sabe daquilo que é melhor para mim e para você. Então, eu desisti do digital? Posso te dizer que sim. Mas não foi uma desistência porque isso não dá certo, não é mais para mim, não quero mais para mim. Não, foi porque eu entendi em Deus que o que ele me chamou para fazer é diferente do que aquilo que as pessoas que estavam fazendo e que deu certo estavam vivendo. O que ele me chamou para fazer é diferente. E eu preciso aceitar isso, né? Então, e outra coisa, as pessoas, o digital, ele sempre foi um meio de alcançar pessoas. E nessa onda que teve ali do digital, onde uns 3, 4 anos atrás, o que era a onda que eles estavam propondo? Embalar um conhecimento, embalar treinamento sobre digital e vender para as pessoas, né? Pega todo o teu conhecimento, bota ali numa caixinha e vende. É isso. Cria uma autoridade no perfil mas o que acontece? Quantas pessoas, não foi uma nem duas, foram milhares, eu posso dizer, de pessoas que compraram treinamento, botaram na gaveta e nunca fizeram. Ou tentaram um pouquinho e já desistiram. E acabaram o quê? Adoecendo mentalmente, porque cada vez que olha um vídeo da fulaninha, do fulaninho, do ciclano, que te vendeu o curso, e ele lá prosperando, passa 3 meses, passa 6 meses, passa um ano, você vê, ele está no mesmo script ainda, vendendo a mesma coisa ainda. O mercado já mudou, as coisas já mudaram, sabe? Aquela febre daquele produto já mudou, mas ele tá lá ainda vendendo e ele tá prosperando. E ele tá prosperando como? Através de tráfego pago. Nem é com, sabe? Nem é com tráfego orgânico, que seria, né, de 1 a 1. E o que eu quero te dizer com isso? Você já sabe o que Deus tem para ti? Muitas vezes, isso também é algo que eu ainda, inclusive, estou tratando, né? Eu faço terapia, eu ainda estou tratando. A gente tem a mania da perfeição, né? Deus já tinha me falado sobre eu ajudar pessoas através dos meus vídeos, né? Ajudar, trazer mensagens que iriam ajudar mulheres, sabe? A saírem do desânimo, da depressão. E o que eu tava fazendo? O que a Tamara tava fazendo? Teimando. Achando que ela não tinha capacidade, sendo que Deus que capacitava. Achando que ela precisava de mais conhecimento sobre digital. E na verdade não era isso, era apenas abrir a boca e falar o que Deus mandou falar. Sabe? Então muitas vezes o que você está fazendo vai colaborar lá na frente, sim, para o teu crescimento. Mas tu não vai, por exemplo, prosperar naquela área ali momentaneamente, porque aquilo ali para ti está sendo uma escola, um processo. Não é que tudo deu errado porque Deus desistiu de você. Muito pelo contrário.
Ele tem te sustentado, te segurado e dizendo: filha, aprenda com isso que você está passando, porque lá na frente você vai precisar, sabe? Faça aquilo que eu te chamei para fazer, que do resto eu cuido. O que a palavra de Deus diz, que a gente tá, né, vamos dizer, careca de falar, porque é uma frase bíblica muito usada. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E é isso que o povo de Deus tem que buscar. Buscar o reino dos céus, sabe? Buscar entendimento da palavra. Buscar em Deus aquilo que Ele quer que a gente faça. E você vai ver, você há de concordar comigo. Os grandes players do mercado, Thiago Fonseca, outros players também, eles já estão saindo de fininho do digital, da forma como era. Eles estão investindo em empresas, estão comprando ações, eles já compravam antes, eles já estudavam o mercado. Existe muita coisa por trás disso que eu e você não conhecemos. E a gente acha que vai na força do nosso braço, e tenta. Aí a gente fica ali, não sabe, né? Por que não vai? Tem muita coisa que eu e você não conhecemos. Mas se você, minha irmã, meu irmão, tem um chamado como eu, que Deus já falou contigo, que através da sua voz, isso eu não tô falando de louvor, só se você tiver um chamado para isso, né? Eu não tenho. Mas através da sua voz, você vai ajudar pessoas a saírem da depressão, a saírem, né, de situações difíceis, sabe? Só obedece. Não fica olhando para a direita, para a esquerda, para, sabe, para A, para B, para C. Mas para fulano deu certo, vai dar certo para mim também. Não. Fulano é fulano, você é você. O que Deus tem para tua vida, ninguém vai tirar. Mas para você viver aquilo que Deus tem para tua vida, você vai ter que obedecer. Você vai ter que fazer. E sair do comodismo é difícil. É difícil, não é fácil. Às vezes você tá num conforto. Tá ruim, mas você tá num conforto. Então é isso que eu quero te atentar. Agora vem uma nova onda aí no digital. Onde o pessoal vai parar de embalar conhecimento e vender. E vai entrar fortemente com vídeos. O povo, sabe, adoeceu mentalmente. Essa é a verdade. O povo adoeceu mentalmente. O povo perdeu muito tempo focando em fazer dinheiro de maneira fácil em casa, sem ter que trabalhar muito. Essa é a verdade, né? Eu sei que muitas mães, assim como eu, depende do lugar que você mora, é difícil você trabalhar fora. Ou você tem 2, 3 filhos, então o emprego de CLT é difícil. Você pagar para cuidar dessas crianças, quando vê, não te sobra nada, troca figurinha. Então você quer o quê? Um trabalho que você trabalhe em casa e você consiga, né, trazer renda, dinheiro, eu sei. Mas, de repente, não é da forma como você pensou. Assim como não aconteceu para mim. Deu certo, sim, trabalhei como social media, trabalhei criando produtos digitais para outras pessoas que não tinham tempo de criar e elas venderem, ajudei pessoas a fazer tráfego pago. Então, assim, eu aprendi muita coisa, mas de todas essas coisas que eu aprendi, o que eu levei, o que eu aprendi principalmente é que não adianta você ir na força do teu braço. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e ser grato por isso. Faça sim com excelência, porque, como diz a palavra, os céus ele é tomado por esforço. Tá, mas o que tem a ver excelência com esforço? Se você precisa se esforçar para algo, você vai ter que fazer o seu melhor, né? Não existe esforço sem tentar fazer algo melhor. Você vai ter que...
Ah, não, mas é carregar uma força. Carregar uma força, você vai ter que ter muita força. Você vai ter que fazer força para aquilo. É ou não é verdade? Então, o céu é tomado por esforço. Você tem que fazer muita força. Ou seja, você tem que se dedicar. Você tem que, né, se capacitar, se dedicar, se esforçar para chegar lá. A mesma coisa é aqui, sabe? Se Deus te chamou para fazer algo que seja através da internet, você vai ter que se esforçar. Só que às vezes o teu esforço você está colocando no lugar errado. Você está colocando em algo que você não foi chamado para fazer. Sabe? Você está lá criando conteúdo, que nem um doido lá no Instagram. Você tá cansado, você não... Sabe, os primeiros dias você cria conteúdo lá maravilhoso. Depois você cansa. Você não aguenta aquela rotina, porque não é só aquilo que você vive. Você tem coisas acontecendo ao seu redor. E você quer prosperar e não sabe por que as coisas não dão certo tão rápido. E não é assim que funciona. Então hoje eu vim trazer essa reflexão, eu vim te contar mais um pouquinho da minha história para te me conhecer melhor, entender da onde vem, primeiramente as reflexões da onde vem, né, as reflexões que eu trago, é do Senhor, é o Senhor que me toca para vir falar. Eu sei que o que eu estou dizendo vai fazer sentido para muitas pessoas, porque eu conheço muitas pessoas que passaram pelo que eu passei. Muitas pessoas que até se deprimiram por não conseguir fazer o que Deus chamou para fazer, sabe? Porque estavam o quê? Usando a força para o lado errado, para aquilo que não foi chamado para fazer. Então ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Uma pena, porque esse mundo precisa de Jesus. Mas eu e você temos, né, por enquanto, ainda tempo para mostrar Jesus, sabe? Para apresentar Jesus para as pessoas. Então, que se esse vídeo chegou até ti, eu sei que esse vídeo só vai chegar para as pessoas escolhidas. Esse vídeo só vai chegar para aqueles que Deus quer que veja esse vídeo. Entendeu? Então, se esse vídeo chegou até você, é contigo mesmo que Deus quer falar. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Se é através da internet o teu chamado, liga a tua câmera e faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa a rede que tu vai usar. Porém, eu depois de tudo que eu passei, eu entendo que você precisa às vezes ter um Instagram, às vezes você divulgar um TikTok, porque assim, o mal, as pessoas que estão servindo para o mal, elas não vão pensar qual rede, elas vão usar todas, né? Mas foca num lugar só e depois você vai crescendo em outras áreas. E só que assim, em outras redes é mais difícil, é mais demorado. No YouTube, ali o teu vídeo ele fica rodando, sabe? O vídeo que hoje pode ter pouca visualização, poucas pessoas, Deus vai trazendo ao longo do tempo mais pessoas que precisam ver esse vídeo. É Ele que vai direcionando tudo e todas as coisas. Eu sei que no meio cristão, muita gente tentou, sabe, crescer no digital. E muita gente se frustrou. Muita gente. E o que eu aprendi com tudo isso e quero passar para ti é isso. Você simplesmente estava fazendo força em um lugar que Deus não te chamou para estar. Quem sabe teu lugar não é aqui. Quem sabe teu lugar não é apresentando Jesus aqui nessa plataforma. Pensa aí, reflete um pouquinho, deixa o teu comentário se esse vídeo falou contigo, se você também já tentou algo no digital, se você conseguiu. Quero te conhecer melhor, quero conhecer a tua história, te ajudar a apresentar Jesus. Vamos apresentar Jesus como Ele é, sem frescura, sem um monte de coisas mirabolantes. Jesus é simples, é amoroso e Ele não morreu em vão. Ele não deixou aquele sangue dele escorrendo lá naquela cruz para que você viesse a se esconder e não falar dele, não apresentar Ele. Tu foi resgatado por Ele. E se você ainda não conhece Jesus,
Abre a tua boca, entra no teu quarto e diz: Jesus, tu existe, fala comigo. Eu tenho certeza que Jesus vai se apresentar para você. Assim como ele se apresentou para mim, ele vai se apresentar para você. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele venha tocar no teu coração, que ele tenha falado contigo e que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família. Não esquece, hein? Deixa uma curtida, deixa o teu comentário, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.